Cruzeiro hoje. Aqui temos tudo sobre o nosso Cruzeirão cabuloso, os melhores momentos, análises e as últimas novidades do time. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora juntos fortalecer a nossa torcida. Matheus Pereira esteve muito perto de deixar o Cruzeiro após o clube aceitar uma proposta do Zenit, da Rússia, que poderia chegar a 20 milhões de euros, aproximadamente 118 milhões de reais. O clube mineiro, que detém 50% dos direitos econômicos do jogador, deu aval para a negociação, deixando a decisão final nas mãos do atleta. No entanto, mesmo com o acordo verbal entre as partes, Matheus optou por não seguir com a transferência devido à guerra na Rússia, o que levou ao cancelamento do negócio. A possível saída do meia gerou grande repercussão, especialmente porque ele já havia manifestado o desejo de voltar ao futebol europeu. Caso algum clube pague sua multa rescisória de 25 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais, Matheus seria obrigado a deixar o Cruzeiro. Mesmo com o negócio frustrado com o Zenit, a expectativa sobre o futuro do jogador segue em aberto, já que outras equipes do exterior podem demonstrar interesse. Desde sua chegada ao Cruzeiro, em julho de 2023, Matheus Pereira se tornou peça fundamental da equipe. Com 81 jogos disputados, sendo 72 como titular, marcou 12 gols e deu 17 assistências, tornando-se um dos principais destaques do elenco. Seu bom desempenho na última temporada, inclusive, rendeu uma convocação para a seleção brasileira em outubro de 2024. Porém, em 2025, sua trajetória no clube tem sido marcada por oscilações e um desempenho abaixo do esperado. Nos primeiros meses deste ano, Matheus perdeu espaço sob o comando do técnico Leonardo Jardim, ficando fora de partidas importantes. Durante a semifinal do Campeonato Mineiro contra o América Mineiro, ele atuou na ida, mas não foi sequer relacionado para a volta, pois estava envolvido nas negociações com o Zenit. Desde então, seu tempo de jogo diminuiu, e ele participou apenas de jogos-treino com o elenco sub-20 do Cruzeiro, além de um amistoso contra o Boston City MG. O afastamento do meia em momentos decisivos reforçou a incerteza sobre seu futuro. No amistoso contra o Botafogo, que serviu como um dos principais testes de Leonardo Jardim para a temporada, Matheus Pereira não viajou com a delegação. A ausência foi justificada pelo nascimento do filho, algo previamente acordado com o clube. No entanto, o cenário evidencia que ele ainda não está consolidado como titular absoluto na equipe. Com a permanência no Cruzeiro, Matheus agora busca recuperar espaço e voltar a ser protagonista. Ele tem participado normalmente dos treinamentos e deve estar disponível para o amistoso contra o Bragantino, último teste antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Seu desempenho nesse jogo pode ser decisivo para definir seu papel no time de Jardim para o restante da temporada. O Cruzeiro, por sua vez, também precisará lidar com a indefinição sobre o futuro do jogador. Caso ele não volte ao nível de atuação esperado, novas propostas podem surgir, especialmente de clubes europeus interessados em contar com o meia. A diretoria mineira, que investiu na compra de 50% dos seus direitos econômicos em junho de 2024, pode ver na venda de Matheus uma oportunidade de obter um grande retorno financeiro. A trajetória de Matheus Pereira no Cruzeiro ainda está em aberto. Se ele conseguir retomar a boa fase, poderá voltar a ser o grande nome do time e reafirmar sua importância dentro do elenco. No entanto, se o desempenho continuar abaixo das expectativas, sua saída pode ser apenas uma questão de tempo, seja para outro clube do Brasil ou para o futebol europeu. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do Cruzeiro. Agora vamos à segunda notícia. Gabigol, atacante do Cruzeiro, terá seu recurso julgado pelo Tribunal Arbitral do Esporte, CAS, nos dias 13 e 4 de abril, na Suíça. O jogador busca anular a punição imposta pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, após um episódio ocorrido ainda na época em que defendia o Flamengo. Caso a decisão da primeira instância seja mantida, ele precisará cumprir o restante da suspensão, que se estende até abril de 2025. A suspensão de 2 anos foi aplicada devido a um incidente ocorrido em abril de 2023, no CT do Flamengo. Segundo o relatório dos oficiais antidoping, Gabigol teria dificultado o processo de coleta de exames, desrespeitado os profissionais responsáveis e descumprido procedimentos exigidos. Apesar de ter realizado o teste testado negativo para substâncias proibidas, sua conduta foi enquadrada como fraude ou tentativa de fraude no controle antidopagem, conforme o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Diante da punição, o atacante recorreu e, um mês após a decisão inicial, obteve um efeito suspensivo concedido pelo CAS. Isso permitiu que ele continuasse atuando profissionalmente enquanto aguardava o desfecho do caso.
Durante esse período, ele encerrou sua trajetória no Flamengo sem renovar contrato e assinou com o Cruzeiro, onde tem se destacado com 9 partidas disputadas e 5 gols marcados na temporada. Agora, no julgamento definitivo, 3 árbitros foram designados para analisar o recurso apresentado pela defesa de Gabigol. O Cruzeiro, clube atual do jogador, foi procurado para comentar sobre o caso, mas não se manifestou até o momento. O staff do atleta e a ABCD também não deram declarações sobre o andamento do processo. O caso gerou grande repercussão desde o início, especialmente pelo histórico de Gabigol no futebol brasileiro. Ídolo do Flamengo, ele teve passagem vitoriosa pelo clube, sendo peça-chave em títulos importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Sua saída do clube carioca aconteceu em meio à incerteza jurídica, com as negociações para renovação sendo encerradas sem um acordo. A defesa do atacante sempre sustentou que ele não tentou fraudar o exame e que houve um mal-entendido na abordagem dos agentes de antidoping. Segundo os advogados, a postura do jogador foi interpretada de forma equivocada e não deveria ser considerada uma violação grave a ponto de justificar a suspensão aplicada. Caso o CAS acate o recurso e anule a punição, Gabigol estará livre para atuar normalmente pelo Cruzeiro sem restrições. Por outro lado, se a decisão original for mantida, ele terá que cumprir a suspensão até abril de 2025, desfalcando o time mineiro por um período significativo. Isso poderia impactar diretamente sua carreira e o planejamento do clube para a temporada. O julgamento na Suíça será decisivo para definir o futuro de Gabigol no futebol. A expectativa é grande tanto por parte do jogador quanto do Cruzeiro, que aguarda a resolução do caso para saber se poderá contar com seu atacante ao longo do ano. Até lá, ele segue atuando sob efeito suspensivo, enquanto aguarda o veredito final do CAS. Bom torcedor cruzeirense, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião. Eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade importante do nosso cabuloso.